Clima de cobrança no Vasco, 12 milhões de euros por atacante e 3 jogadores vira dúvida no Atlético Mineiro. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta sexta-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Falando nisso, já estamos aqui, são por volta agora de 6 horas da manhã, já estamos nos estúdios do BTB Esportes, encaminhando daqui a pouco para São Januário, para levar essa cobertura completa do treino aberto do Gigante da Colina, em preparação com foco desse jogo, que é o mais importante da temporada dos últimos tempos do Vasco. Em relação a esse jogo, galera, o Vasco está a um passo de chegar numa final de Copa do Brasil e a 3 passos de conquistar um título de relevância. Então agora, pensamento é foco na performance, pensamento positivo, apoio, é o que tem que ser levado na arquibancada e principalmente no pensamento dos jogadores. Não estou aqui querendo trazer uma frase de impacto, ser o coach, ou trazer uma frase clichê, não. Mas o Vasco vem numa sequência de 7 jogos sem vencer. E muitas das vezes, quando você está numa sequência ruim, a sequência de uma vitória está muito perto. Quanto mais vitórias você tem, muitas das vezes você está próximo de uma derrota. Então esse é o pensamento. O Vasco agora esquecer a performance, o ruim desempenho do último jogo contra o São Paulo, esquecer esse placar, esquecer o que aconteceu e olhar para esse jogo importante, encarar como o jogo da vida. Tanto os jogadores, de alguma forma, ter ali a imagem dessa taça da Copa do Brasil, coloca ali como proteção de tela do celular, foca, olha para essa taça como alvo, como objetivo, e da parte do torcedor, como sempre, claro, essa linda festa que vai acontecer amanhã em São Januário, Rua de Fogo, todo o apoio, de fato o caldeirão vai ferver para levar esse apoio aos jogadores e ter de fato esta mentalidade vencedora. Os jogadores têm em mente isso, que é o jogo mais importante, que é o jogo da vida. Eles têm a oportunidade de fazer história no Vasco, de marcar uma década, de marcar o nome na história do Vasco, como Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, Felipe, como Bebeto, Roberto Dinamite, que é o maior ídolo, Bismarck e tantos outros jogadores que deixaram o seu nome na história. Recentemente, Diego Souza, Alec Gol, Éder Luiz, com o último título da Copa do Brasil. Então ter esse pensamento, apagar. Esses jogadores têm que pensar tudo que o torcedor cruzmaltino passou durante esses 20 anos com o intervalo em 2011 da Copa do Brasil. Ter esse pensamento, ter essa importância, essa relevância em mente e jogar de fato, treinar hoje, mostrar vontade, dedicação para fazer a diferença amanhã. Claro, eu digo isso com todo respeito ao adversário, sabemos que do outro lado existem profissionais, existem jogadores, existe um time qualificado, mas é o Gigante da Colina, é São Januário que vai jogar amanhã. É o Caldeirão, é o torcedor vascaíno que vai jogar amanhã. E vamos falar, além desse jogo importante, eu trouxe aqui uma sequência de jogos que o Vasco tem agora favorável para o Campeonato Brasileiro. Porque o Vasco se mantém em 10º lugar, com 37 pontos agora na tabela do Campeonato Brasileiro, com os jogos de ontem. Por exemplo, o Corinthians, o Fluminense, saíram da zona do rebaixamento. Se eu não me engano, não estou aqui com a tabela agora, mas você pode comentar, e é bom que a galera ajuda nos comentários, o Vasco diminuiu a 6 pontos a diferença da zona do rebaixamento. Fica um alerta ligado
para os próximos jogos. O Vasco, que agora, depois de 37 dias, jogos fora de casa, teve o jogo contra o Juventude, empatou por 1-1, teve o jogo fora agora em Campinas com o São Paulo, e agora vai ter uma sequência de jogos em casa. Então, aproveitar essa atmosfera, aproveitar esse ambiente. Deixa eu ver se eu tenho aqui a sequência. O Vasco joga, obviamente, amanhã, valendo pela Copa do Brasil. Nesta sequência, o Vasco tem no meio da semana, quinta-feira, às 7 horas da noite, o jogo contra o Cuiabá. O Vasco enfrenta aí o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. E dias depois, na segunda-feira, 9 horas da noite, o Vasco vai enfrentar a equipe do Bahia. Então tem essa sequência aí favorável de jogos em casa para poder aproveitar essa atmosfera, o fator caldeirão, em busca de um resultado positivo. Mas claro, fica esse alerta ligado em relação ao Campeonato Brasileiro, mas nada que possa tirar o foco de se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Aliás, para a final agora da Copa do Brasil. Galera, e isso, a gente está falando aqui da sequência, do alerta ligado, estamos falando aqui também em relação ao pensamento, e foi o clima, o vestiário que o Vasco teve após o jogo contra o São Paulo, de cobrança. A gente fala que o clima esquentou, mas no sentido de cobrança, até mesmo entre os jogadores. Informação que veio dos nossos amigos do canal Na Torcida Vascaíno, que houve de fato essa cobrança, que houve de fato essa atmosfera dentro do vestiário. E tem que ter mesmo. Jogadores se cobrados, jogadores ter esse pensamento da importância, da relevância que tem esse jogo contra o Atlético Mineiro amanhã. Então a informação que nós tivemos dos nossos amigos é que houve esse clima, houve de fato essa cobrança entre os jogadores. Vamos falar aqui sobre pedido de 12 milhões de euros. Segundo informação do jornalista Nico Shira, que é um jornalista especializado em transferência, em janela de transferência, até mesmo internacional, ele fala o seguinte: o Vasco da Gama pede 12 milhões de euros, mais 20% de uma futura venda para negociar o atacante Ryan. Apesar de alguns clubes importantes da Europa demonstrarem interesse, a Fiorentina da Itália é quem está à frente das tratativas para ter o atleta em janeiro de 2025. Bom, é uma informação relevante, importante em relação ao futuro do jogador. É um jogador que o Vasco tem hoje como ativo, até mesmo para gerar um capital para a próxima temporada. Então a gente vai estar sempre atualizando essas informações para você, mas a princípio, pelo que o jornalista trouxe de informação, que o Vasco fez uma pedida de 12 milhões de euros. Galera, vamos aqui agora falar sobre o adversário, estando de olho no Atlético Mineiro, como eu trouxe, é uma equipe qualificada, tem a vantagem, até mesmo o próprio Gabriel Milito falou que vai ser um jogo páreo, um jogo difícil, complicado, porque todos sabem da atmosfera, sabe que São Januário vai ferver. E o Atlético Mineiro, segundo informação da imprensa mineira, é o seguinte: o departamento médico do Atlético segue movimentado. O Meia Zaratio trabalhou na academia e fisioterapia, está em processo e entra na transição com o grupo em breve. Os laterais, Guilherme Arana, tem a questão da coxa esquerda, e o Rubens, a coxa direita. O Meia Bernat, joelho direito, e o atacante Cadu, joelho direito, segue na fisioterapia. Uma informação até que veio do companheiro Lucas Tanaka, que cobre o dia a dia do Atlético Mineiro, é o seguinte: a tendência é que Arana, Rubens e Zaratio não enfrentem o Vasco neste sábado. Os 3 jogadores se recuperam na lesão na fisioterapia e não iniciaram a transição para o campo. Então, informação importante, claro, amanhã bem cedo vamos trazer aquele vídeo completo, de pré-jogo, com mais detalhes sobre o Atlético Mineiro, o que o Vasco pode explorar, o que o Vasco pode se utilizar e o que o Vasco tem que estar ligado, principalmente com espaço, com bolas aéreas. O Vasco tem que entrar muito acordado nesse jogo, porque não pode acontecer o que aconteceu no jogo de quarta-feira. O Vasco sofre um gol por um erro do Léo Jardim e acaba se destabilizando na partida. Então tem que estar, toda a atenção é muito importante. Galera, eu vou ficando por aqui. Já estamos partindo para São Januário com a responsabilidade de começar o treino bem cedo para você acompanhar as imagens.
Então daqui a pouco, ao vivo, aqui no BTB Esporte, beleza? Tamo junto, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para você, torcedor Cruz Maltina. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo, um abraço.